tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar falando da vida de José. Está em Gênesis. Deus estava preparando para José uma tarefa muito importante: salvar muitas pessoas e especialmente sua família, preparando o caminho para o começo de Israel como nação. Israel era Jacó, tá bom? Aí, vocês lembram da história anterior, da aula anterior? José tinha sido nomeado, então, governador do Egito. Então, ele estava responsável por toda a preparação, né, de guardar a comida nos 7 anos de vacas gordas para os 7 anos de vaca magra. E tinha chegado essa época das 7 vacas magras. Então, quando José avistou seus irmãos chegando no Egito, José queria verificar se seus irmãos tinham mudado ou não. Por isso, os testou de várias formas. Acusou de serem espiões, pediu para ficar no Egito enquanto os outros voltavam para pegar o seu irmão mais novo, Benjamim. O copo de prata era um símbolo de sua autoridade. Para os egípcios era considerado como um vaso sagrado empregado para a magia da adivinhação. José, porém, não utilizava esse copo com essa finalidade, pois atribuía toda a sua capacidade ao próprio Deus. José passou por períodos difíceis em sua vida. Tudo parecia não dar certo, mas ele não ficou desanimado. Continuava amando a Deus e confiando nele. Os irmãos estavam voltando para casa a fim de buscar Benjamim a pedido de José. Na viagem, eles ficaram apavorados, porque daí eles perceberam que o dinheiro usado para comprar o trigo do governador estava de volta nas suas bagagens. Sentiam-se culpados pelo que tinha acontecido a José e pensavam que tudo aquilo era castigo de Deus. Chegaram em casa e contaram ao pai o que havia acontecido. Mas depois eles ficaram pensando em voltar ou não voltar, mas aí a comida foi diminuindo e eles tiveram que voltar com Benjamim até Egito. Jacó pediu que levassem presentes, mel, nozes, amêndoas e outras coisas, porque ele temia que algum mal pudesse acontecer a Benjamim. Os irmãos então chegaram lá no Egito e José os convidou para ir na casa deles. Os irmãos comeram, mas separados de José. No outro dia foram embora para casa, mas antes de ir embora, José mandou o empregado colocar o dinheiro de volta nos sacos e a taça de prata nos sacos de mantimentos. Os irmãos nem perceberam. Pouco depois deles deixarem a cidade, José mandou o administrador ir atrás deles e acusá-lo de terem roubado a taça de prata do governador. Os irmãos de José disseram que não seriam capazes de fazer uma coisa dessas e que se a taça fosse encontrada na bagagem de um deles, o responsável seria morto e os demais se tornariam escravos do governador. Pois bem, o empregado começou a procurar a taça e adivinha onde que ele achou? Ele achou a taça, né? Ele achou nos mantimentos de Benjamim. Aí os irmãos ficaram tremendo de medo e voltaram para o Egito. José disse que seria escravo quem estivesse com sua taça de prata. Aí o Judá, o irmão de José, ficou preocupado, pois era responsável por Benjamim, porque ele tinha prometido para Jacó que nada de mal aconteceria a Benjamim. Nesse momento, né, José não conseguia mais controlar suas emoções. Aí ele pediu para que os empregados saíssem. Então ele se revelou. Ele falou para os irmãos dele: olha, eu sou José, sabe? Aqueles que vocês venderam para o Egito, né? Mas José reconheceu que
tudo era plano de Deus. E diz: foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. José chorou e abraçou seus irmãos. Que momento emocionante, né? Ele deve ter guardado esses sentimentos por muitos anos, né? O encontro realmente foi muito emocionante, principalmente para Benjamim e José. Que linda, né, a atitude de José. Depois de todo o sofrimento que passou, ele entendeu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que é o nosso versículo de hoje também. Por tudo isso, José perdoou seus irmãos e ficou muito feliz em poder vê-los novamente. O reencontro depois de José com o pai dele deve ter sido muito emocionante, né? Porque quantos anos ele ficou longe do pai. E o pai que também tinha achado que o José tinha morrido. E esse, então, é o desfecho da vida de José. A gente pode tirar várias conclusões dessa história. Que o tempo de Deus não é o nosso tempo. José esperou muito tempo para ele ser reconhecido e também para entender o plano de Deus. Mas José continuou fiel a Deus, e é por isso que depois de tudo isso ele foi reconhecido, né? E assim, perdoar as pessoas é fácil? Não deve ser fácil, né? Às vezes um amiguinho ou irmão, né? Às vezes até os nossos pais fazem alguma coisa que irrita a gente muito, né? Ou alguém, um amigo, inventa alguma história nossa. E aí depois, pra gente perdoar, é difícil, mas a gente precisa perdoar. O perdão sempre agrada a Deus. O perdão, Deus fala que a gente precisa perdoar os irmãos. A gente precisa dar o perdão para aquele que nos magoou, ok? Gente, espero que vocês tenham gostado, né, da história. E até a próxima aula. Um beijo. Tchau!